será que isso realmente é pauta? Será que é uma boa notícia? Esse é o assunto do nosso Tô Muito Aí de hoje. Você que está começando na assessoria de imprensa, é muito comum que às vezes a gente fique inseguro em relação ao que é notícia, ao que eu proponho para a mídia e o que não é notícia e que realmente só vai encher a caixa postal deles de lixo. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é em relação ao cliente, porque quando a pessoa chama um assessor de imprensa, é muito provável, né, eu imagino, que ele acha que tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele tem é muito bom e vira notícia. Por isso que a relação assessor de imprensa e cliente tem que ser uma relação de confiança, principalmente de confiança. Então, o que eu quero propor aqui para vocês hoje é a gente começar a pensar, principalmente no início de carreira, como é que eu identifico uma boa pauta, uma boa notícia. Uma forma muito simplista, mas que geralmente dá resultado, é você olhar para aquela informação e perguntar: para quem interessa? Ou a quem interessa? Se você chegar à conclusão de que aquilo só interessa para o seu cliente ou para as pessoas que estão ali no entorno, então isso provavelmente não seja uma boa notícia. É mais ou menos como se você chega na casa de uma pessoa que você conhece muito pouco e por algum motivo você tá ali, ou alguém numa festa resolve colocar o vídeo de casamento. Sabe aquele vídeo que demora 3 horas para acontecer? Ou ela saca aquele álbum de fotografias, a gente não saca mais, né? Nessa hora que a gente vê o conteúdo analógica. Você pega o seu celular e começa a mostrar para as pessoas todas as fotos da sua última viagem. E aí você pensa, gente, isso não acaba nunca. Ou você pensa, será que essas fotos nunca vão terminar? Porque isso é uma coisa do digital, né? Não tem mais limite, você não precisa mais mandar revelar. E aí eu me pergunto, será que essa pauta do seu cliente não é esse álbum de fotografia que só é interessante para ele, ou para os familiares dele, ou para as pessoas que viajaram juntos, ou para os amigos? Sabe quando você se junta numa turma e as pessoas começam a discutir coisas da infância e eles se divertem, eles acham a maior graça, você fala, nossa, tô aqui de paraquedas, não tô entendendo nada, não tem a menor graça pra mim. Então, às vezes, a gente propõe pautas pra mídia que só tem interesse pra gente, que só tem graça pra gente, e você sabe. E muitas vezes você faz isso porque, às vezes até com medo de dizer não pro cliente, ou porque você não identificou que aquilo não era material para o leitor. Então a primeira coisa que você deve fazer, se perguntar, quando o cliente traz uma notícia para você, primeiro é o seguinte: a quem interessa? Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente de uma empresa que desenvolveu um respirador, né? Que num primeiro ponto de vista, seria uma matéria bastante interessante, né? Então uma empresa pequena que no meio de uma pandemia conseguiu desenvolver um respirador. Só que quando você começa a avaliar as questões, quando você faz um briefing um pouco mais aprofundado, você começa a levantar questões que são extremamente relevantes. Se eu estivesse no início, né, de trabalho, se fosse o meu primeiro cliente, se eu estivesse começando agora, talvez eu tivesse me empolgado com essa possibilidade de falar com a imprensa. Mas aí, eu não sei se vocês se lembram das 10 coisas, né, naquele vídeo que a gente fala sobre as 10 coisas sobre ser um assessor de imprensa. Uma delas é de você ser uma fonte confiável. Então você não pode simplesmente pegar uma informação e repassar ela para a imprensa, você precisa fazer um trabalho cuidadoso. Lembra que nós falamos também nesse vídeo, o jornalista ele não tem obrigação de saber, mas ele tem a obrigação de perguntar. O assessor de imprensa não tem obrigação de saber, mas ele tem obrigação de perguntar. Então, qual a primeira coisa que você faz quando você recebe uma informação como essa, né, de um possível cliente? Você começa a analisar o assunto, você começa a pesquisar sobre o assunto, você começa a questionar o mercado a respeito daquilo ali. E aí, até para poder escrever. Como é que você escreve sobre algo que você não conhece? Não é, muitas vezes, isso é muito importante que a gente entenda, uma boa notícia. Não basta você só receber informação do cliente, você precisa buscar informação às vezes no mercado, você precisa entender um pouquinho mais a concorrência. Por quê? Porque eu preciso destacar neste produto, vamos continuar no exemplo desse produto, quais são os aspectos relevantes que transformam esse produto em notícia. Porque veja bem, um respirador é um respirador, ele em si não é notícia. Percebe? Criei um batom. Maravilha!
que o seu batom faz em relação à concorrência? Porque se ele não tem nada de novo, se não tem nada de inovador, né, se não tem nada que seja um destaque realmente notícia, aí ele só tem que ir para o departamento de marketing, o marketing fazer um trabalho de venda, focado em venda, e não assessoria de imprensa. Vocês começam a perceber a diferença de uma área e da outra? Você precisa fazer com que esta informação se transforme em notícia, e para ela ser notícia você tem que buscar o melhor que ela tem. Aí o que nós descobrimos nessa nossa pesquisa? Não era um respirador auditado, quer dizer, ele não passou por nenhum processo, né? Ele nunca foi testado em lugar nenhum, não tinha nenhuma possibilidade de teste ainda, não tinha nada em vista, não tinha nada encaminhado nesse sentido. Não é uma empresa especializada na área da saúde, era uma empresa que fabricava outras coisas e decidiu fabricar um respirador. Nesse aspecto ele poderia ser interessante. O preço dele final é 3 vezes maior do que, nesse caso, era 3 vezes maior do que um respirador caro de uma empresa já bem cotada no mercado, né, com um share interessante, com material já testado e já em andamento e já sendo comercializado. Então quando você coloca tudo isso na mesa, o que você tem? Você não tem matéria, você não tem notícia. O máximo que a gente poderia pensar, se a gente quisesse muito, é falar do esforço dessas pessoas em criar um respirador que pudesse ser utilizado, e ainda assim tem pouca força, ele teria força localmente só. E aí entra aquela questão que nós falamos no início, é notícia ou não é notícia? Porque às vezes para aquelas pessoas, percebe que para aquele grupo de profissionais que se debruçaram em cima daquilo, aquilo era muito importante, e eu não tenho nenhuma dúvida de que aquilo era muito importante. Agora, nós temos notícia? Nós não temos notícia, nós não temos preço, nós não temos nada, nós não temos nada. Nós temos várias pessoas bem intencionadas em fazer um produto que o mercado está precisando, mas ainda sem sucesso. Agora, como é que a gente trabalha isso? Como é que nós trabalhamos nesse caso? Com orientação. Olha, isso aqui pode ser muito interessante se nós entrássemos em contato com uma universidade e a gente pudesse testar esse produto em algum lugar. Então um respirador criado assim por uma empresa assado, que nem tem know-how, está sendo testado. Aí você pode fazer esse trabalho de orientação para que isso vire notícia. O respirador em si não é notícia. Saca a diferença? Isso é muito importante que você entenda, para que você não comece a produzir material que não vai ser aproveitado. Porque o trabalho do assessor de imprensa é dar resultado. Você vai mandar isso para a imprensa, isso não vai ser veiculado, você não dá resultado para a empresa. E aí você vai dizer assim, a culpa é do respirador? Ah, mas o material de vocês não foi aceito, ou a nossa pauta não foi aceita por esse motivo. Não, você tem que fazer essa análise antes. Primeiro, para não encher o saco do jornalista, porque ele tá ali, ele tem coisa para fazer, né? E segundo, para que você comece a apurar os seus sentidos para aquilo que realmente vai ser veiculado e aproveitado. Porque quanto maior o seu índice de aproveitamento, melhor é o seu trabalho. Mais resultado você vai dar para o teu cliente, mais confiança você vai ter no mercado, dos dois lados. Tanto a imprensa confiar que o que vier de você realmente é um bom trabalho, né, ou uma informação que vale a pena ser analisada, ao menos, e do outro lado o cliente que fala, não, ela sabe o que ela está dizendo, ou ele sabe o que ele está dizendo. Então, saber entender, interpretar o que é notícia e o que não é, comece por esse aspecto. É diferente? É inovador? O que é que tem aqui que o mercado não tem, ou até que o mercado já tem, mas que tem um diferencial que é nosso? Isso pode ser bastante interessante, na verdade isso não é que pode ser bastante interessante, isso é fundamental, né, para que você entenda o que é notícia, o que é notícia. Então, será que isso é só um álbum de fotografia que eu estou tirando ali do meu celular e mostrando para um bando de estranhos? Isso só interessa para mim? E comece a trazer isso para o seu cliente, traga essas informações para ele, mostre para ele do ponto de vista jornalismo que isso não é matéria, isso em si. Agora, uma coisa que é muito legal, que assim, às vezes aquilo não é notícia para a forma que ele está buscando, mas eu posso buscar outras editorias ou outras formas de trabalhar essa informação.
E isso você ganha com experiência, isso você ganha com maturidade, com o tempo. E só tem um jeito disso acontecer, é fazendo, é testando, é trazendo o cliente para dentro da sua agência. Mesmo, lembra que a gente falou? Mesmo que sejam clientes espontâneos, mesmo que você trabalhe voluntariamente para alguém, até você adquirir esse traquejo da profissão. Isso é fundamental. Nem tudo é uma grande descoberta, nem tudo é uma grande notícia. E se você não tiver certeza do que você está falando, ou se você não estiver pelo menos tranquilo para fazer essa análise e ter essa conversa com o seu cliente, pode acontecer de você virar o quê? Um fazedor de release, né? Um fazedor de texto. O cliente fala, eu quero isso, você escreve e manda. Agora eu quero isso, você escreve e manda para o mailing todo, geral. O que vai acontecer é que você não vai ter resultado. E aí você começa a ter problema dos dois lados. Porque se ele está fazendo isso, talvez ele só queira muita, né? Talvez muita publicidade para o negócio dele ou para ele. E desse lado, você muito provavelmente vai ser bloqueado, né, pelo mailing de imprensa. Então assim, é isso que você quer? Principalmente no começo de carreira, eu acho que não. E voltando, o que vale, né? O que vale para o cliente e como métrica do seu trabalho é o seu clipping, é a sua clipagem, é o que volta, né? É o que foi publicado daquilo que você encaminhou. Só fazer um bom texto e mandar para a imprensa não faz você um assessor de imprensa. Só escrever uma matéria e mandar para a imprensa não faz disso uma boa notícia. É preciso que tenha esse equilíbrio, é preciso que tenha retorno. Aí você começa a entender, isso foi publicado, maravilha, estou no caminho certo. Estou começando a entender como é que isso funciona. Então, muito cuidado, combinado? Esse é seu canal, tô muito aí, porque eu tô muito aí. E você fica aqui com a gente. Se quiser propor outras coisas, se quiser propor outras pautas, é só você pedir aqui embaixo desse vídeo. E eu gostaria muito, já disse isso em outros vídeos, eu gostaria muito que essas nossas aulas fossem ao vivo, mas assim que a gente tiver um volume de pessoas, que a gente tiver pessoas se inscrevendo e pedindo um pouquinho essas aulas ao vivo para que a gente possa ter uma interação, porque eu sou professora, porque eu gosto, né? Eu sou jornalista, eu sou professora, eu gosto de interagir. Então, quando a gente tiver um volume de pelo menos umas 15, 20 pessoas aí querendo uma aula ao vivo pra gente poder trocar uma ideia, a gente começa a ter aula ao vivo, tá bom? Se você é uma dessas pessoas, gosta do conteúdo, quer ter aulas ao vivo, tem um link aqui embaixo onde vai te levar para uma página de inscrição. Se inscreva, deixa o seu melhor e-mail, depois você confirma a sua inscrição para saber que você não colocou o e-mail errado ou que você realmente é você, e aí a gente começa a conversar um pouquinho por e-mail e aos poucos a gente vai caminhando até nós termos as nossas lives sobre assessoria de imprensa. Se você está começando no mercado, seja bem-vindo. Se você já está no mercado e está querendo ir para assessoria de imprensa, seja bem-vindo também. Vamos trocar informações, afinal de contas, esse mercado é muito extenso, tem muita coisa pra gente conversar. Eu tô muito aí, espero que você também.